todos. Todo mundo me escutando bem? Ótimo. Vamos procurar fazer um periscope muito útil hoje. Passei um tempinho sem fazer periscope. Para vocês que eu estou vendo muitas coisas de cursos e palestras que eu devo estar no país ainda nesse primeiro semestre. E também questão do livro, adaptações de consultório. Estive bem ocupado, mas eu fico feliz de poder estar de volta com os temas aí para vocês. Ok? Boa noite Maria Helena, boa noite para todos os outros que desejaram boa noite, estão aqui. Boa noite Arlene, boa noite Cristiane, boa noite Rita. Sempre as mulheres dominando a... Boa noite Maíra, boa noite Lívia, boa noite Ingrid, boa noite Carol, boa noite Nutri Ale Frazão, boa noite Tiago, boa noite Cláudia, boa noite Angélica. As mulheres dominam realmente, boa noite Carmen. Os periscopes, né? Ok. Bom, vamos começar então. Hoje eu quero conversar com vocês sobre homeopatia. Tá todo mundo me escutando bem? Sim? Ok. Eu quero conversar com vocês sobre homeopatia, tá bom? O que é homeopatia? Homeopatia, eu tenho algumas anotações aqui que eu vou passar para vocês. É uma forma de medicina, tá? Científica, que visa curar as doenças ou ajudar no tratamento através da lei dos semelhantes, ou seja, que um semelhante é capaz de curar um semelhante. Então, eu vou explicar isso um pouco mais a fundo para vocês daqui a pouco. A primeira dúvida que vem na cabeça das pessoas é: homeopatia é um método científico e reconhecido? Sim. Ok? Você pode entrar no site do Dr. Marcos Julian, que para mim é o melhor site do mundo de evidências científicas da homeopatia. Marcos Julian, Zullian. Lá você vai encontrar dezenas, se não centenas de artigos que mostram bem o quanto a homeopatia é científica, é respaldada o suficiente, ok? A gente só tem sempre que tomar cuidado com o seguinte: a indústria da doença não gosta da homeopatia. Por quê? Porque o remédio homeopático é barato, ele raramente pode ser patenteado, tá? E é muito efetivo. Então, desde a década de 60, principalmente, que a homeopatia sofre muitos ataques porque é uma forma barata, eficaz, acessível e manipulável, individualizável de tratamento. Então, o pessoal tenta o máximo possível atacar a homeopatia, tá? Mas eu vou tentar dissecar todos os pontos dela. Então, Hipócrates é considerado o pai da medicina, tudo bem? Então, a gente considera que Hipócrates é o cara que inspira a nossa medicina, é o pai da medicina. Hipócrates foi quem disse em 450 anos antes de Cristo que nós teríamos 3 princípios básicos para curar. Vix medicatrix naturae, em latim. O que significa? Que o organismo nosso não é passivo nas lesões ou doenças, mas sim ele se equilibra o tempo inteiro para combatê-las. Então, o estado da doença é um esforço do organismo para recuperar o equilíbrio perturbado. Ou seja, o que a gente deveria fazer como médico, de acordo com o que Hipócrates dizia, é o quê? Ajudar a tendência natural do corpo a se curar, eliminando os obstáculos da sua ação. Ou seja, a principal função do médico é ajudar o organismo a curar-se. Tudo bem? Isso é uma lei que foi o Hipócrates que disse, não é o Ícaro que está dizendo nem nada. E que deveria nortear a nossa medicina moderna, já que ela considera que Hipócrates é o pai da medicina. Ok? Segundo princípio, contrários curantur. Ou seja, os contrários se curam pelos contrários. Existe uma forma de você curar pelos contrários. Então, isso, Galeno, no século II depois de Cristo, ele preconizou o seguinte, que essa seria a melhor forma de tratar de acordo com a medicina moderna, ok? Curar pelos contrários.
Tudo bem? Aí a medicina moderna foi bem para essa área. Como? Você tem uma inflamação, vamos tratar com anti-inflamatório. Você tem uma dor, vamos tratar com antidor, ou seja, o analgésico. Você tem um organismo vivo te causando problema, uma bactéria, você vai usar um antibiótico, ok? Então, o que acontece? Eu só te falei duas das leis de cura que o Hipócrates postulou, o pai da medicina em geral, tá? Em 400 anos antes de Cristo. Só que ele falou uma terceira forma também de curar. Similia similibus curantur. Ele falou que é os semelhantes se curam pelos semelhantes. Ou seja, uma substância que provoca determinados sintomas é capaz de curar estes mesmos sintomas. Certo? Acontece que, misteriosamente, essa lei de Hipócrates ela é negligenciada na sua maior parte pela nossa medicina moderna. Por que exatamente? Não sei, mas eu acredito que tenha muito a ver com a indústria da doença, tá bom? Eu só lembrando vocês que eu não vou responder nenhuma pergunta agora e ao final desse Periscope somente perguntas relacionadas ao tema homeopatia, tá bom? Então, vamos lá. Ponto 1. Homeopatia é científica, é ciência médica, reconhecida na maioria dos países do mundo e no Brasil é uma especialidade médica reconhecida há mais de 20 anos pelo Conselho Federal de Medicina. Então, se você quer acreditar ou não em alguma coisa, você pode pensar em Papai Noel, em Coelho da Páscoa, em, sei lá, na honestidade de alguns políticos do PT, tranquilo. Mas quando a gente fala de homeopatia, ela é algo estritamente científico, comprovado. Só que tem gente que quanto mais evidência você dá, mais ataca dizendo que não tem reconhecimento, ok? Como eu já disse para vocês, lá no site do Dr. Marcus Zulian, você encontra dezenas de artigos científicos publicados, feitos muito bem, que mostram todas as evidências da eficácia da homeopatia. Lá no meu site você tem vários artigos onde eu explico isso também. Ok? Bom, então é comprovada cientificamente, é eficaz, é reconhecida no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina. Eu dou até uma dica, se você não acredita, manda uma carta para o Conselho Federal de Medicina com toda a sua indignação e pergunte por que vocês aceitam a homeopatia. Eu acho que você confia em grande parte no Conselho Federal de Medicina e na Associação Médica Brasileira. E os dois reconhecem a homeopatia como especialidade médica. Tá bom? Só devo te dizer o seguinte, por que tem tanta crítica dizendo que homeopatia e placebo são a mesma coisa? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você está querendo captar a rádio, sei lá, Transamérica, que é 100,1, ou a Jovem Pan, que é 106,3 aqui no DF, se você sintonizar o seu rádio em 106,2, você pega a Jovem Pan? Não, não pega. Porque a frequência pode estar próxima, a sintonia do rádio pode estar próxima, mas não é a mesma. Então você não vai conseguir captar a frequência, reagir com a frequência da Jovem Pan e escutar no seu rádio. Se você sintonizar 100,2 no seu rádio e a Transamérica, que é 100,1, você não vai conseguir sintonizar e escutar a rádio. Por quê? Porque a frequência está próxima, mas não é a mesma. Então, na natureza, organismos reagem com frequências que lhes sejam compatíveis, ok? Então, na homeopatia, de verdade, se você pega um medicamento homeopático ao qual você não seja sensível e você usa esse medicamento, você não vai ter efeitos ou vai ter efeitos muito pequenos e por conta disso vai ficar esse monte de burro por aí dizendo que não funciona, quando não observaram uma coisa simples, a similaridade daquele medicamento com o sofrimento da pessoa. Então a homeopatia incomoda porque uma dor de garganta em uma pessoa pode ter que ser tratada, por exemplo, com carbovegetábiles. Em outra pessoa, uma mesma dor de garganta com a mesma febre do mesmo lado pode ser tratada com bufurrana, certo? Uma outra dor de garganta parecida pode ser tratada com calibicrômio. Uma outra dor de garganta em outra pessoa pode ser tratada com silícia terra,
são medicamentos homeopáticos. Mas de repente, para um médico tradicional, ele vai pegar essas 4 dores de garganta, como são muito parecidas, o que vai acontecer? Ele vai tratar do mesmo jeito, tá certo? Com o mesmo antibiótico, o mesmo anti-inflamatório e tudo. Então, o que acontece? Quando você não entende de um assunto e resolve criticar aquele assunto, o que você está fazendo? É como se fosse um padeiro que é chamado para fazer um estudo sobre a eficácia de uma máquina de marcenaria e ele emite um parecer. Gente, cada qual na sua praia. Então, deixa eu falar para você o seguinte. Se uma pessoa não é sensível a um determinado medicamento homeopático e usa aquele medicamento, pode usar quantidades grandes, pode até desenvolver uma diarreia, desenvolver algum efeito pelo tanto de recipiente que tomou. Mas já expliquei para vocês por que ela não vai ter um resultado, ou vai ter um resultado muito pequeno e vai ficar alardeando por aí de forma inadequada, ok? Que homeopatia não funciona. O sofrimento dela, os sintomas dela não têm sintonia para com aquele medicamento. Outra coisa, hoje em dia tem gente que acha que medicina quântica e física quântica são besteira, tá certo? Então, para essas pessoas, você entender o que é o funcionamento do medicamento homeopático é difícil, porque essas pessoas são aquelas que estão acostumadas a uma medicina arcaica, onde tem que ter substância química presente para poder ter atuação. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você pegar o seu celular, você não vê nenhum fio ligando o seu celular à rede, mas você recebe ligação e se ficar muito tempo no celular, mesmo afastado da cabeça, você vai sentir o seu cérebro esquentando, sua orelha esquentando, pode sentir até dor de cabeça. Então, acabei de te provar que uma coisa que não pode ser pesada na balança e não tem nenhuma substância química, pode sim ter um efeito físico em você. É assim que a homeopatia funciona. Vários medicamentos homeopáticos foram obtidos através de diluição do princípio. Diluições várias vezes, até que chega um ponto em que naquele medicamento homeopático não há mais matéria da substância que foi diluída, mas a energia, as frequências vibracionais daquilo que entrou em contato com aquela água estão ali e podem tratar mesmo sem estar presente a substância quimicamente ponderável. Isso já está mais do que comprovado, ok? Existem inclusive estudos mostrando que quando você tem uma substância química interagindo, às vezes o corpo nem vai ter resultados por ela se essa substância química entrou no corpo, mas não chega às células. Por outro lado, se a água consegue chegar a um local impregnada por uma substância, seja química ou energeticamente, a água pode memorizar as frequências com as quais ela entrou em contato e levar isso para dentro das células, até porque a maior parte das nossas células é água. Ok? Então não estou pedindo para você acreditar tacitamente em nada. Estude, vá no meu site, vá no site do Marcos Julian, questione o Conselho Federal de Medicina e aí você vai ver que tem muito embasamento científico para a homeopatia funcionar. Sem contar o seguinte, quem é que financia os estudos científicos no mundo? Já parou para pensar? É a indústria farmacêutica, e a indústria farmacêutica ganha pela venda de medicamentos, principalmente os patenteados, ok? Quem da indústria farmacêutica vai querer patrocinar estudos sobre homeopatia se não vai ganhar com eles? Então, gente, num mundo onde é o dinheiro que movimenta, você de repente não vai ver parecer positivo sobre o que não movimente dinheiro. Só pense, ok? Então, o que acontece? Por que eu estou falando hoje sobre homeopatia? Hoje, dia 22 de fevereiro de 2016. Tá certo? Aliás, hoje é dia 23, mas uma matéria de ontem. Uma seguidora minha das redes sociais me marcou. A Super Interessante, que é uma excelente revista, adoro ler a Super Interessante. Infelizmente, dessa vez, teve uma mancada brutal. Colocou como título de uma matéria o seguinte: agora é oficial, homeopatia não funciona. Uma matéria leviana, tendenciosa, mal respaldada, mal redigida, que fica queimando a homeopatia, que é reconhecida como medicina eficaz na maioria dos países do mundo.
triste, ok? E eu vou dissecar para você todos os problemas dessa matéria. Aqui está dizendo que em 1796 o alemão Samuel Hahnemann, que sim é o descobridor, vamos dizer assim, o inventor da homeopatia, publicava suas primeiras observações sobre uma forma de enxergar a homeopatia, a medicina, a homeopatia. O nome dado a uma linha de tratamento que se baseia na lei dos semelhantes, interrogando. Deixa eu te dizer uma coisa. Lei dos semelhantes é uma lei de Hipócrates em 400 anos antes de Cristo, ok? Então, essa lei não é do Hahnemann, já começa aí errado. Essa lei é do Hipócrates, ok? Ela só foi esquecida ao longo do tempo. Aí se coloca o seguinte depois lá embaixo na matéria, que a diluição é um ponto crítico da homeopatia. Qual que seria o ponto crítico? Que como lá dentro da substância não existe mais substância química ponderável dentro do medicamento homeopático, de alguns deles, porque muitos têm, você não teria como comprovar a eficácia deles. Sério? Sério que você só acredita no que você possa pesar? Gente, pelo amor de Deus, no mundo onde tem medicina quântica e física quântica, você dizer que só acredita no que possa ver é completamente absurdo. Acabei de dar o exemplo, por exemplo, do celular. E para os mais críticos, joga na internet depois a Bíblia em um grão de areia. Conseguiram colocar a Bíblia inteirinha, em Israel, se eu não me engano, há uns 3 ou 4 anos atrás, dentro de um chip que é do tamanho de um grão de areia. E você acha realmente que agora tudo precisa ser pesado para ter valor? Bom, eu sugiro evoluir. Aí fala que o ponto crítico é a diluição. Como as substâncias são muito diluídas, que tecnicamente os medicamentos só conteriam água. Sim, mas acontece que essa água muitas vezes ela vai carregar dentro dela a vibração do que ela entrou em contato, ok? E aí o que acontece? Essa vibração do que entrou em contato é capaz de interagir com células, ok? Quer você acredite, quer não. Continuando. Diz que o pesquisador Paul Glasziou é professor na Universidade Bond, na Austrália, e ocupa uma cadeira no Conselho Nacional de Saúde e Pesquisa Médica. E lá ele analisou 176 estudos que procuravam medir a eficiência da homeopatia em tratamentos curativos e que ele não viu nenhuma taxa melhor do que de placebo. Deixa eu dizer uma coisa. Você pega um pesquisador médico que nada entende de homeopatia e pede para ele analisar estudos de uma coisa que ele não entende e concluir. Realmente deve ser muito confiável o que ele fala, né? Então, olha, não dá. Outra coisa, são milhões de casos bem tratados com homeopatia no mundo. Será que alguém ingenuamente ainda acredita mesmo que todos os bons resultados são atribuíveis a efeito placebo? Eu fico pensando o grau de ingenuidade dessas pessoas. Outra coisa, se você quer consultar o seu filho, você com certeza procura um pediatra, ou seja, alguém que entenda de como tratar crianças. Você não vai procurar qualquer médico, senão só se for uma situação de emergência, ok? Ótimo. Se você quer fazer uma cirurgia, você vai procurar um cirurgião, mesmo sabendo que todos os médicos têm tratamento durante a faculdade, não é? Então o que acontece? Não é porque um professor é professor, ocupa cadeira em Conselho Nacional de Saúde, é pesquisador e tudo mais, que ele entenda de homeopatia. Ainda mais porque no nosso currículo médico tradicional, nós não recebemos nenhuma base de homeopatia. Ok? Então o que acontece? O médico tradicional, se ele não tiver boa vontade de sentar para estudar homeopatia, pelo menos o básico, ele não sabe opinar sobre homeopatia. Porque ele não teve isso no seu currículo básico, ele não teve isso na sua residência, ok? E a maioria dos representantes de laboratório que irão visitá-lo, o que vai acontecer? Esses representantes vão queimar a homeopatia, dizendo que é só água, é só álcool e tudo mais. Então, gente, olha só, não tenho que acreditar ou desacreditar. Homeopatia é científica, é comprovada, é técnica, ok? E as bases são bastante antigas na medicina. Quem não acredita, eu tenho um conselho. Vai estudar e ver se você ainda mantém o seu conceito depois de estudar as bases da homeopatia.
ok? Não faltam estudos. É questão de preconceito, muitas vezes, não estudar e querer opinar, ok? Bom, que mais do estudo está inadequado? Ele simplesmente não fala, não toca na questão da individualidade de cada pessoa e dos seus sintomas para que você trate com homeopatia. Porque, como eu disse no começo desse Periscope, 10 pessoas com a mesma dor de garganta, certo? Do mesmo lado, com a mesma febre, iniciada no mesmo dia, a mesma intensidade de dor, terão 10 tratamentos homeopáticos possivelmente diferentes, de acordo com a personalidade de cada um, de acordo com como é o catarro, de acordo com se a dor apareceu primeiro naquele lugar ou veio de outro lugar, de acordo com individualidade. E toda medicina hoje em dia de individualidade, ela assusta. Por que ela assusta? Porque a individualidade, ela faz com que você tenha medicamentos diferentes para pessoas diferentes. E isso impede que você passe protocolos que muitos médicos, infelizmente, usam chapados. Você vai no pronto-socorro para uma dor de garganta, você vai receber, muito provavelmente, um kit de antibiótico, anti-inflamatório, analgésico. Você vai com uma rinite, um antialérgico e vai receber um soro nasal, sabe? E de repente um corticoide. Gente, enquanto a medicina estiver tratando mais sintomas e não causas, a gente vai continuar adoecendo, porque enquanto você está tratando sintomas, as causas básicas daquele adoecimento continuam nos bastidores evoluindo, certo? Então, assim, eu lamento muito o que, o que essa revista, que eu gosto muito, é super interessante, fez com essa matéria, sabe? É bem complicado. Agora é oficial, homeopatia não funciona. Isso foi um título sensacionalista, chamativo, e agora eu dei várias bases para vocês poderem pelo menos estudar e ver um pouco do outro lado também, de como a homeopatia se explica, conversarem com pacientes que usaram, ouvirem seus depoimentos também, e assim não serem iludidos por uma medicina que muitas vezes ela quer reinar soberana e não quer que o que seja contrário a ela seja tido como efetivo. Por exemplo, homeopatia, acupuntura, enfim, vou falar só da homeopatia e da acupuntura, que também são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, mas até hoje ainda tem gente que critica a eficácia, ok? Eu fico à disposição para poder responder dúvidas. Agora, já avisando o seguinte, quem vier com qualquer tipo de dúvida que não tenha hombridade, que não tenha tecnicismo em relação à homeopatia, a discussão de hoje, não será respondida, será ignorada e de repente a pessoa será banida, tá bom? A gente quer uma discussão saudável aqui. Então, por favor, desintoxicar receptores hormonais com homeopatia via nebulizador é interessante? É possível, eu não tenho experiência em consultório para poder te dizer, certo? Próxima dúvida. Fala sobre Banerje para o pessoal, Ícaro. Eu não estou sabendo o que é. Indica algum autor para leitura? Indico o Dr. Marcus Zulian, ok? Marcus Zulian. O que é homeopatia? Bom, você vai lá no meu site, no icaro.med.br, e tem vários artigos meus que explicam lá o que é homeopatia. Eu já expliquei no começo desse Periscope. Todos sabemos dos problemas da medicina tradicional e da indústria Big Pharma. Sim, infelizmente um monte de conflito de interesses, um monte de estudo pago, tá? E é claro que estudos são importantes para tudo, mas não são absolutos mais hoje em dia. Se homeopatia é comprovada, por que não é ensinado na escola de medicina? Sei lá, pergunta para o Conselho Federal de Medicina. Há tratamento homeopático para litíase renal? Não que eu conheça. Homeopatia trata alergia alimentar? Várias, e de várias formas diferentes. Cura intolerância à lactose? Pode ajudar a atenuar, mas quando a gente está falando de intolerância à lactose, muitas vezes por um tempo pelo menos, você tem que tirar a intolerância para poder o fator de intolerância para poder acalmar o organismo. Qual a diferença entre homeopatia e fitoterapia? Excelente pergunta. Você pode obter medicamentos homeopáticos de qualquer coisa do reino vegetal, animal ou mineral, baseado nas
diluições, ok? Fitoterapia necessariamente é de plantas, ok? Obrigado pelo elogio, grande Vladimir Luna, ao que eu falei sobre a homeopatia. Eu só achei que vocês deveriam saber, não digo opinião definitiva, mas algo para poder informar de vocês mesmo, ok? Você tem experiência no tratamento da ela? Desculpa, hoje o tópico não é ela, tá? Pediatra homeopata em Brasília, recomendo, doutora Dulce Ann, doutor Romeu Aracaki e doutora Maria do Carmo, ok? Indica algum colega em Salvador? Homeopata, não estou lembrando agora, mas em Salvador a gente tem o doutor Vitor, se eu não me engano, e o doutor Adolfo Duarte, que são bons médicos, certo? Homeopatia é praticamente uma religião. Eu acho que você precisa estudar mais sobre o que seria religião e o que seria medicina, mas boa sorte. Indica homeopata em Fortaleza? Eu desconheço. Desculpa, em Ribeirão Preto também desconheço. Ok? Que mais? Tratamento de ela com homeopatia. Só com homeopatia eu não trato, ok? Eu trato com outras coisas junto. Então é muita coisa junto. Eu faço uma medicina integrativa. Então a homeopatia é uma das formas de fazer o tratamento, uma das estratégias utilizadas no tratamento. Mais perguntas, gente? A homeopatia, como a medicina tradicional, se não bem praticada, não traz resultados. É claro, qualquer coisa mal praticada pode não trazer. O que você acha em alternar a homeopatia com a alopatia? Se para um determinado caso de um paciente for o melhor, então a gente pode até usar. A ideia é integrar o que seja benéfico em benefício do paciente. Vladimir Luna perguntou se tem uma idade para começar a tratar com homeopatia. Eu já tratei crianças a partir de 6 meses de idade. Hoje em dia, em consultório, eu só atendo a partir de 7 anos de idade. Tratamento de TDAH com homeopatia existe? Usando homeopatia como adjuvante, sim, existe. Homeopatia para ansiedade ajuda bastante. Problemas hormonais com homeopatia é possível? Olha, não... problema hormonal com homeopatia já é um pouco mais complicado porque hormônios são substâncias químicas. Então, o que acontece? Quando a substância química ela está em falta no organismo, muitas vezes é necessário que você reponha a substância química. Então não digo que seja impossível, mas quando eu pego pacientes com deficiências hormonais no meu consultório, muitas vezes eu vejo que é necessário realmente dar os hormônios, ok? Ansiodoron é da antroposófica, né? É uma linhagem parecida com a homeopatia, mas que tem as suas diferenças básicas. O que mais, gente? Homeopata em Recife. Gente, eu desconheço. Homeopatia para sinusite. Tem vários medicamentos que poderiam funcionar. Silícia terra, dulcamara, calibicrômio, mas não dá para dar certeza, tá, de que funciona, porque eu não conheço seu caso específico. E a homeopatia costuma ser muito específica. Ok? Mais dúvida, gente? Ó, já tem gente passando as dicas aí, que bom. Perguntando se eu sou médico. Sim, eu sou médico formado pela UNB, uma das melhores faculdades de medicina do país, há mais de 15 anos, com 3 pós-graduações e que só fala coisa aqui em Periscope quando estou muito embasado. Mas obrigado pela sua pergunta que me deu a oportunidade de passar um pouco do currículo. O que mais, gente? Colesterol pode ser tratado com homeopatia? Não. Melhora a insônia? Pode melhorar, sim, pode melhorar. Se a homeopatia ajuda a baixar o IgE, em vários casos pode ajudar sim a fazer com que o sistema imunológico ele funcione melhor. Isso realmente pode acontecer. Pois é, eu não estudei homeopatia na UNB, eu fiz uma pós-graduação depois. Por quê? Como a maioria dos médicos não estudam homeopatia na faculdade, fica difícil para esses colegas médicos opinarem com a devida propriedade, porque também a maioria dos que opinam, infelizmente, nem foi estudar as bases de como a homeopatia funciona. Aí fica complicado opinar, né? Sim, enxaqueca pode ser tratada sim pela homeopatia. Ajuda bastante. A homeopatia pode ajudar a tratar quase tudo, certo? Junta bons hábitos de vida e tudo. Onde visualizar meus posts? O Face e o Insta, DR Ícaro Alves, ok? E com DR Ícaro Alves você consegue acessar todas as minhas redes. Desculpa, Rita, não vi a sua pergunta.
quiser repetir. Hipotireoidismo pode ser tratado ou amenizado? Amenizado pode ser. Agora, tratado só com isso, não, porque às vezes precisa da reposição hormonal. Ok? Você tem meus livros? Obrigado pela confiança. É sempre bom a gente escutar opiniões, críticas construtivas para poder melhorar a obra, né? Em benefício de vocês. Homeopata em Floripa, não sei. Na menopausa, também dá para usar homeopatia? Sim, dá para usar homeopatia para ajudar. Que bom, gosta do meu aplicativo, eu espero que ele ajude muita gente. E obrigado por gostar do livro também, porque a gente está sempre tentando melhorar para o livro poder ajudar mais as pessoas. Se tem outro livro além dos 11 hábitos, não, todos os outros estão esgotados, tá? Disbiose intestinal, homeopatia ajudaria? Muito difícil, porque aí você tem que tratar as bactérias intestinais mesmo. Obrigado, Ingrid. Obrigado, Pati. É muito bom conversar com vocês, poder trocar experiências, sabe? Muito bom mesmo. Asma, sim, a homeopatia pode ajudar no tratamento da asma, sem dúvida. Síndrome do pânico pode ser tratado com homeopatia? Sim, com certeza pode ajudar. Porque tudo que tem um cunho mental, a homeopatia funciona muito bem, claro que junto a medidas de melhoria de hábitos de vida e o paciente fazer a parte dele. Se eu escrevi outros livros além do 11 hábitos, sim, outros 4. Tem um que está de graça no meu site, o mais antigo, tá? Gente, então tá bom. Eu que fico grato por poder ter interagido com vocês. Volto a dizer para vocês que eu não quero ser o dono da razão em nada, ok? Eu só quero que agora vocês usem o conhecimento que eu passei para vocês e que vocês possam comparar com o que vocês escutam por aí para não serem doutrinados equivocadamente, muitas vezes por gente que nem sabe do que está falando, tá bom? Então, um grande abraço. Fiquem com Deus e o meu site é o icaro.med.br para vocês poderem ver mais sobre o meu livro, sobre o aplicativo gratuito de celular e tudo mais. Sim, Carol, esse periscópio sobre HCG já tá no forno, tá bom? Um abraço, tudo de bom para vocês. Até mais.